Vamos falar sobre Esparta agora, a cidade-estado, a polis grega, que era dos guerreiros dórios, que cultuava o deus Ares e que também é cenário do filme 300. Revisando rapidamente, a Grécia ela não era um estado. A Hélade, como os gregos se chamavam, era uma região que se diferenciava do resto do mundo porque eles se sentiam mais civilizados do que o resto do mundo. Chamavam o resto do mundo de bárbaro. Era uma região formada por várias cidades-estados, pois eles habitavam ali a Península Balcânica, essa que está na imagem, e é uma região muito montanhosa. Então, como que eles ficavam meio separados por causa dessas montanhas, tinham várias cidades autônomas, as cidades-estados. Mas eles povoavam outras regiões do mar Mediterrâneo, até mesmo Roma, ali na Península Itálica. Dentro dessas cidades, as que se destacaram é Atenas, que a gente viu, né? Que Atenas é a cidade da democracia, dos filósofos, o Platão, o Sócrates, enfim. E agora a gente vai falar de Esparta, a cidade que fica nessa região do Peloponeso, que está ali no cor-de-rosa do mapa. Como eu ia dizendo, os espartanos eles foram fundados pelos povos conhecidos como os dórios. Os dórios eram um povo, uma etnia muito guerreira, tá? E eles vão dominar a região mais fértil da Grécia Antiga, que é ali é a planície do Peloponeso. Como que eles eram bem guerreiros e eles tinham domínios de metais mais resistentes, conheciam melhores armas, melhores escudos, armaduras, eles submetem a população que estava ali, transformam eles em servos e quem ajudou eles, os cupins, tá? Vão ser uns cidadãos de segunda classe. Então, explicando melhor. Então, os esdórios são os caras que se chamam de espartanos, tá? Eles são os cidadãos, vamos dizer assim. Os cupincha que ajudaram eles são os periecos. Então, eles estão abaixo dos dórios, mas estão acima dos ilotas, que eram a população ali, a mais, assim, tipo, pré-histórica que estava ali naquela região. Eles vão ser transformados em servos, e eles que vão realizar grande parte dos trabalhos. Como eles são os ilotas, eles são submetidos por esses dois aqui de cima, porque apenas os dórios e os periecos, eles tinham armamentos, então eles conseguiam dominar os ilotas, né? Porque eles mantinham na força. E os ilotas, os servos, não faziam parte do exército, porque eles não podiam ter armas. Apenas os espartanos tinham armas e os periecos, quando havia guerra, eles participavam do exército. Apenas os cidadãos maiores de 30 anos, apenas os espartanos, os dórios, com mais de 30 anos, com o serviço militar completo, faziam parte dos cidadãos e vão fazer a parte da Ápela, aqui é a assembleia deles, que vai decidir quem vai ser os dois reis, né? Que eles vão ter 2 reis, isso é bem peculiar. E também os caras que tinham bastante idade, mais de 60 anos, faziam parte da Gerúsia. A Gerúsia criava as leis e ela aparece naquele filme 300, assim, que tem um conselho de anciões, que é uns caras, assim, que parece que tem 6.000 anos no filme, que é a Gerúsia. E também fazia parte desse conselho político, o Eforato, que eles vigiavam as leis, tá? Mas como que era a vida de um espartano, tá? Os descendentes dos dórios. Quando a criança nascia, ela ia ser examinada pelos anciões para ver se ela tinha saúde e se valeria investir na vida daquela criança. Se ela fosse saudável, então ela prosseguia vivendo. Se dissessem que ela não é tão forte, tivesse algum defeito, tá? Ela era jogada ao abismo.
Isso mesmo, eles jogavam fora, matavam os bebezinhos que eles achavam que não iam vingar. Porque eles não queriam investir num cidadão fraco, eles queriam apenas espartanos, soldados fortes. E as mulheres também, tá? As meninas bebês, elas também tinham que ser fortes porque elas iam gerar descendentes fortes. Então, só vivia ali quem era forte. Aos 7 anos, os meninos eram retirados das famílias e começava seu treinamento militar. E o trabalho militar ia até os 60 anos. Só os 60 que eles podiam sair do exército. Lá, logo que eles eram levados, eles eram ensinados a escrever alguma outra coisa, mas era mais ensinado a ouvir, a obedecer e falar pouco. Quando eles chegavam ali no início da adolescência, aos 12 anos, eles já passavam por outro tipo de treinamento, com mais agilidade, coragem, resistência à dor, à fome, à sede, ao calor. Inclusive, eles eram treinados, instigados a roubar para poder comer. Eles não davam comida, então eles tinham que roubar dos soldados mais velhos. Inclusive, os mais velhos, eles instigavam briga entre os meninos para ver quem que era o mais forte. Quando eles chegavam aos 30 anos, eles podiam participar da vida política. Antes disso, quero falar uma coisa. Eles viviam com a sua tropa, tá? Eles não tinham casa. Só aos 30 anos que eles vão ser liberados para a vida política e para poder casar. Tá? Então, até os 30, eles são soldados o tempo todo. Depois dos 30, eles podem participar da política e casar, tá? E quando chegar aos 60 anos, eles são liberados da vida militar. Mas não, imagina, naquela época, 400, 500, 1000 anos antes de Cristo, as pessoas não tinham uma expectativa de vida muito grande, então eram poucos que sobravam. E esses que sobravam faziam parte da Gerúsia, que é o Conselho dos Anciões, que vão fazer as leis, aconselhar os reis. Quanto às mulheres, né? Só sobreviviam as meninas mais fortes, do mesmo jeito, e elas eram bem mais libertas em comparação com a mulher ateniense, porque os homens estavam tudo na guerra. Quem é que mandava na cidade? A mulher. A mulher é que participava do comércio, faziam muitas transações comerciais, elas usavam pouca roupa, elas mandavam na casa, elas participavam, faziam esportes, elas tinham bastante liberdade. Apesar de ser meio que submetida ainda ao marido, elas é bem progressista assim a vida da espartana. Mas Atenas ou Esparta? Quem é mais forte dessas duas cidades, né? Sempre tem aquela rixa de Ares com Atena. Quem é que é o mais forte? Esparta e Atenas, eles disputavam bastante, né? Para ver quem que é a polis mais forte. E isso começou a ficar bem evidente com as guerras médicas. Os medos são os persas, tá? E tá aqui no mapa em roxo o Império Persa. E tá vendo que aqui em amarelo tem algumas cidades que são da Grécia. E os persas queriam dominar essas cidades. Então ali já começou um conflito quando a cidade de Tales de Mileto ela começa a se revoltar contra o Império Persa e o Império Persa declara guerra à Grécia e começam as guerras médicas. Porque como que alguém ousou enfrentar os persas? Os persas eles são um império muito extenso na época, muito rico, com muitas estradas. Isso era algo que não tinha até então na Grécia, né? Estradas, então eles se locomoviam com mais facilidade. Então eles ficaram muito bravos com a Grécia e declararam guerra. E nesse momento Esparta e Atenas eles se unem, assim como com outras cidades também, para vencer os persas. Foram muitas batalhas, entre essas batalhas tem a Batalha de Maratona, que vai dar origem à prova maratona, que o cara saiu correndo, e daí surgiu a prova. E também tem as outras batalhas que vai ser cenário do filme 300, né? Esparta e Atenas eles conseguem vencer o Império Persa,
Mas depois disso, né, quem é que venceu? Atenas estava querendo mandar nas outras cidades, e Esparta declara guerra a Atenas e começa a Guerra do Peloponeso, que quem vai vencer é Esparta. Apesar da vitória, todas as cidades gregas elas ficam enfraquecidas depois de tanta guerra, foi praticamente um século de guerra, e eles vão ser dominados então pelo Império da Macedônia, que é essa região aqui, ó, que vai fazer um dos maiores impérios da antiguidade. E esse é o fim, tá, da Grécia. Logo que os macedônicos eles não têm um império muito duradouro, eles são dominados pelos romanos. Então, logo a Grécia vai virar Roma, que vai ser o nosso próximo conteúdo.